Olá, boa noite a você que acompanha aqui a nossa live semanal ao vivo e também bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo gravado. Vou aqui fazer já o meu convite ao convidado desta semana. Estou chamando ele aqui, Bruno Oliveira. O convite deve estar aparecendo aí logo mais. Vamos ver, o Bruno deve estar recebendo. Eu agradeço aí você que já está chegando. A gente já vai começar a conversar já. Bruno, se você estiver me vendo, já te mandei o convite aí para você aceitar e entrar aqui no papo. Posso mandar de novo também. Deixa eu ver. Convidar Bruno. Vamos ver. Mandei outro convite, Bruno. Vou te avisar também pelo WhatsApp, nunca é demais. A gente estava conversando agora há pouco. O Bruno já deve estar conectando. Enquanto isso, o povo vai chegando. Vocês que já chegaram aí, a gente está aqui na nossa live semanal. Hoje o nosso convidado que está entrando daqui a pouco é Bruno Oliveira, que é dono da agência Plano B em Natal. Bruno Oliveira acabou de se unir, estou vendo aqui, vou saudá-lo. Bruno, por favor, aceite aí o convite para conversar conosco. Se o convite não tiver chegado, me avisa no zap aqui, Bruno, me avisa nos comentários que eu mando de novo, por favor. Vamos ver se o Bruno consegue. O Instagram é curioso, né? Que o Instagram muita gente faz online, faz live pelo Instagram, né? Bruno Oliveira no puede unir-se, apareceu aqui, meu Instagram é em espanhol. Bruno, vou tentar de novo. Sua conta não está fechada não, né, Bruno? Que se a conta do Instagram, se você tiver fechada ela novamente, ela não deixa você entrar. Eu vou tentar lá de novo, Bruno. Vamos ver. Invitar a unir-se. Bruno. Vê se chegou aí, por gentileza. Peço desculpas a você que já entrou. Acontece. Agora sim. Cheguei. Ao vivo e em definitivo. Como diria Galvão Bueno. Saudações. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia, tudo beleza, Aline. E você? Muita luz aqui, me deu até um calorzinho, apesar do frio desse inverno paulistano. Tá frio aí, cara? Eu sempre gosto de conversar com meus amigos paulistas, porque aqui em Natal tá fazendo 24 graus. Que beleza. O que para nós é um frio danado. 24 já é frio aqui pra gente. Deve estar com gente de cachecol aí na rua. Eu tive no inverno, enfim, morei 6 meses em Natal, trabalhando na Campanha da Fátima, como o Bruno, aliás. E Isso. acho que eu não usei um cobertor nenhum dia no inverno, mas só para avisar quem está chegando aí, estamos aqui na live semanal do Projeto 2022, já começou. Eu sou Lino Bocchini, jornalista, minha cara está sempre aí no projeto. E toda quinta a gente faz uma conversa, né? E com alguém que é do ramo, com alguém que possa aí nos ajudar um pouco a desvendar esses meandros da comunicação política, marketing político, campanhas, como a gente conversar melhor sobre todas essas coisas. Vocês desculpem também, eu estou mexendo muito no meu cabelo, eu estou há 1 ano e meio sem ir no cabeleireiro, não aguento mais. Essa pandemia nos deixa presos em casa. Hoje estamos conversando com o Bruno Oliveira, que está aí do outro lado, né, diretamente de Natal, onde ele vive, onde fica a sua agência Plano B, que tem esse ótimo nome, né, e que é Plano A de muita gente. Né? E o Bruno é cientista político, cientista social, trabalha há quase 2 décadas com marketing político, enfim. Fala um pouquinho aí da sua trajetória, Bruno, para a gente esquentar os motores. Cara, pois é, por aí. É porque eu comecei cedo, né? Falar aqui, porque senão o pessoal vai achar que eu sou velho, pô. Mas eu trabalho com marketing mesmo, assim, desde 2004, né? Já vão aí 16, quase 17 anos esse ano. E aí, cara, no marketing político, que é uma vertente muito forte que a gente atua aqui, comecei a trabalhar em 2008.
Não é à toa que a chamada fala do Orkut é o TikTok, né? Porque a gente começou, de fato, com estratégias e tal, sempre usando muito o digital, né? Assim, meio que uma especialidade nossa atuar no digital. E aí a gente já começou em 2008 com o pé no acelerador nessa área. Apesar de, naquela época, ainda não ter a mesma repercussão e importância até no cenário da montagem das campanhas, mas a gente já atuava com o digital desde aquela época. E aí, então, são 20 campanhas, né? Eu estava contando aqui rapidamente, são 20 campanhas de 2008 para cá. Felizmente, 16 vitórias, acho que é um bom retrospecto. Algumas que não foram vitoriosas, mas foram significativas, como a mais recente da gente agora em 2020, aqui na capital. E, enfim, muita coisa. Eu digo que só está faltando, Lino, para a gente aqui fazer campanha de presidente, embora tenha uma pessoa aqui na minha equipe que já tenha feito campanha em Guiné-Bissau. Mas, de presidente. Eu não fui, mas tem uma pessoa, Rafael. Oi? Você pode falar quem foi? Posso. O Rafael trabalha aqui na minha equipe, ele trabalhou na última campanha em Guiné-Bissau, que até hoje está rendendo lá, porque teve briga, enfim, uma confusão lá. E compôs a equipe lá em Guiné-Bissau, eu não tive a oportunidade de ir, mas estamos aí na pista, para quem sabe, 2022, que já começou, segundo o nome do projeto, estejamos aí participando, quem sabe, de uma campanha nacional, né? Olha aí, seria legal. Vai rolar. Deixa eu só avisar aqui, Bruno, uma pergunta importante aqui. Diego Borges, vereador. Aliás, Diego, avisa pra gente, depois fiquei curioso, vereador, de onde você é. Mas a live, respondendo sua pergunta, sim, a live fica gravada. Assim que acaba, enfim, eu demoro ali uns segundinhos, mas salvo e ela já sobe na timeline do Instagram e amanhã já sobe também pro YouTube. Cumprimentar aqui Samanda, querida Samanda. Beijo, Samanda. Fátima Bezerra, Josué, trabalha com o Bruno na PANB, Rafael Cachina, não sei se é o companheiro que teve na Guiné-Bissau. É ele mesmo, Rafael. Depois, Rafael tem história para contar também lá na Guiné-Bissau. Luísa Paz, ISRDGO também, enfim. Desculpem porque eu só vou sabendo o nome de vocês aqui, porque, enfim, é o nome que passa por aqui, né? Mas, vamos lá. Bruno, ele é vereador de Divinolândia, Diego Borges. Legal, Diego. Vamos lá, Bruno. Essa história de faz campanha desde o Orkut é cascata, é verdade? Pois é, não, é vero. A gente, cara, eu me lembro que tinha as comunidades, né? Quem não lembra das comunidades. Na verdade, não é mais piada, porque a gente hoje não é mais vantagem quanto a isso. Quando a gente queria dizer que a gente era especialista em alguma coisa, a gente dizia, eu cheguei aqui na internet, só tinha mato. Né? Era um negócio que ninguém usava direito. Eu trabalhei, na verdade, nessa história de trabalhar com marketing já desde 2004, eu trabalhei em provedor de internet, né? E a gente vendia banda larga. E eu acompanhei meio que o crescimento assim, exponencial da banda larga, do acesso à internet de qualidade para as pessoas, né? Depois eu trabalhei na indústria do computador. Então, assim, tipo, meio que eu tinha já uma convivência com o meio tecnológico e com empresas da área de tecnologia muito forte. E aí, quando eu parti para a carreira solo e abri a Plano B, a gente já tinha meio que total pegada digital, sabe? Então, o que existia de rede social na época era Twitter, né? E era muito fortemente Orkut. O Facebook ainda era menor do que o Orkut na época, né? Então a gente tinha sim estratégia para Orkut nas campanhas, era legal. A gente criava muito. De conversar com as pessoas. Comunidade era muito forte, e a gente criava muito perfil de apoio, comunidades de apoiadores, né? De grupos que interagiam, e era muito legal porque era esse conceito de comunidade existia para a gente disseminar conteúdo e tal, e meio que era um agrupamento que era muito fácil de falar com as pessoas. Não existia mensagem instantânea como hoje, só existia SMS, que a gente também usava SMS como estratégia, né, de divulgação, mas era mais arcaico, assim, e-mail marketing a gente usava também.
E aí a gente, né, começou por aí a história. Vamos, Bruno, só eu não apresentei um pedaço aí, enfim, imagino que quem é do Rio Grande do Norte está aí assistindo. Bom, Edo, salve Parnamirim. E outras pessoas que estão aí entrando, conhece o Bruno, mas talvez seja o caso da gente reforçar. Enfim, o Bruno participou da campanha vitoriosa da Fátima Bezerra, última, né, que elegeu ela governadora. Lembrando que a Fátima é hoje a única mulher governadora do Brasil. O Bruno já tinha participado também da campanha dela para senadora, né, a Fátima ganhou uma eleição dificílima, que era uma vaga em 2014, Isso. que vai ser o caso agora em 2022 também, né, será só uma vaga. Enfim, trabalhou muito com Natália Bonavides, com prefeitos de cidades outras aí do Rio Grande do Norte, e também com o senador Jean Paul Prats, ou senador Jean, como ele é mais conhecido, que foi candidato. Aí, o Jean, para quem não sabe, ele herdou o mandato ele era suplente, né, da Fátima, a Fátima virou governador, o Jean virou senador. O mandato dele se encerra agora, né, Bruno? Se eu não me engano, no ano que vem. Bom, como é que foi aí essa campanha do senador Jean Prefeito no ano passado, Bruno? Fala um pouquinho pra gente. Cara, foi desafiadora, porque é legal, inclusive, contextualizar, porque o senador Jean, de fato, ele, né, era uma figura muito mais conhecida nos bastidores, porque nunca tinha participado de uma eleição, né? Nunca tinha sido votado. Então, o Jean, ele era suplente da senadora Fátima, que foi eleita em 2014. Aliás, tem um caos dessa campanha de 2014, que eu acho muito legal, daqui a pouco a gente conta, que quem é do Rio Grande do Norte aqui vai lembrar, é a Rita. Um abraço, Rita, tudo bem? Rita vai lembrar também, que ela dessa época, 2014, trabalhamos juntos na campanha de Fátima. Ela vai lembrar do caos da Pipoca Box, que ficou assim, quase que uma marca registrada da Essa história governadora Fátima. É ótimo. Mas voltando ao senador Jean, ele era suplente da senadora Fátima. Fátima foi eleita governadora em 2018, o mandato de senador é de 8 anos, e o suplente assume a vaga. Então o senador Jean assumiu, logo em que a governadora assumiu o posto de governadora, ele virou senador. E em 2020, o PT estava numa discussão interna sobre candidatura, e o nome mais forte era da deputada Natália Bonavides, né, aqui, que teve uma votação expressiva em Natal, é uma liderança muito significativa no Estado. E a Natália, por N motivos, entendi que não era o momento dela se candidatar a prefeita. E aí o partido fez uma discussão interna, entendi que precisava lançar candidato, e aí o senador já foi candidato nessa eleição de 2020. Mas veja o desafio, ele nunca tinha sido candidato a nada e já vai logo ser candidato a prefeito de Natal, né? Um quadro muito significativo do partido, né? Um nome técnico, um nome que tem uma experiência aqui na área de energias renováveis, mas que não era tão conhecido da população. Então, o primeiro desafio começou aí, mas foi legal, porque a gente começou as primeiras. Foi o último candidato que entrou, né? Todas as candidaturas já estavam postas. Ele foi a última candidatura, praticamente, que entrou no cenário. E quando nós começamos, as pesquisas apontavam ele com 0,6. 0,6. É meio tenso você começar uma campanha assim de um partido como o partido do tamanho do PT, né? Que sempre teve votações importantes na cidade, mas nunca conquistou a prefeitura. E tinha governadora, né? E tinha governadora do estado, né? Então, assim, era um mega desafio. E nós terminamos em segundo lugar, com quase 15%. Né? Muita gente se surpreendeu, mas a gente via esse crescimento acontecer. Infelizmente, as pesquisas que eram divulgadas não apontavam isso. A gente, nas nossas internas, a gente via, mas nas divulgadas não. E por muito pouco não teve segundo turno, porque eram muitos candidatos. Se houvesse segundo turno, nós estaríamos lá. Então teria sido um feito ainda maior. Mas já foi muito significativo, mesmo não tendo alcançado o êxito, a gente ter chegado em segundo com essa expressiva votação que ele teve. Vamos falar um pouco mais dessa campanha. Deixa eu só aproveitar, Bruno, para saudar aqui algumas pessoas. Queria dar um salve especial aí para o Jesus,
Jesus dos Opa, Santos é co-deputado da Mandato Ativista aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Eu legal. tive muito orgulho de trabalhar alguns meses agora, até o começo desse ano, que é uma iniciativa muito interessante para todos que estão assistindo, para quem não conhece. Foi a iniciativa pioneira dos mandatos coletivos, né? Foi o primeiro mandato coletivo que não sei, acho que foi o segundo, acho que teve uma outra experiência numa cidade menor, fala, salve Jesus, mas foi a primeira experiência de destaque, né? Assim, foi eleita com 8 co-deputados na Assembleia Legislativa, tem uma série de, enfim, aliás, precisam até fazer uma live disso algum dia. Aqui em Mas, Natal, Li, não sei se você sabe, mas nós tivemos uma candidatura coletiva a prefeito aqui. Foi uma candidatura coletiva do PSOL. e que tal? E eles tiveram 1%? Qual Tiveram tem? não tiveram uma votação muito expressiva, mas foi interessante. Inclusive, eu converso sempre com, né, tenho uma relação de amizade com o Daniel, que é o presidente do PSOL aqui estadual, e ele fala muito de como foi difícil, principalmente conceitualmente, né, explicar como era a história de uma candidatura coletiva, como seria isso e tal. E teve uma candidatura coletiva também deles, né, da chapa do PSOL, na proporcional, né, para vereadores. E essa foi muito forte, quase que entra. Chegou perto, mas não conseguiram o êxito, mas tiveram uma votação bacana. É uma experiência nova, realmente, no Brasil, né? Mas vamos lá, Bruno. Lá, o Jesus esclarece aqui. Somos a primeira experiência coletiva estadual no Brasil, em conjunto com as juntas em Pernambuco. Obrigado, Jesus. Bruno, fala um pouco para a gente, assim, que iniciativas, que ações vocês tiveram de destaque, que você acha que seria interessante compartilhar aqui na campanha do senador Jean ano passado? Cara, sabe o que é legal? Cada ano de eleição, porque sempre tem eleição de 2 em 2 anos, né? Eleição de prefeito e vereador, eleição estadual e nacional, mas sempre tem coisa nova acontecendo, né? Eu digo que tipo, a gente falou aqui do Twitter, Orkut, depois o Facebook foi forte, depois o Instagram chegou, depois o WhatsApp, 2014 já era muito forte, depois outras, hoje a gente está chegando até aí realmente o TikTok, a gente vai ter que entender como é que funciona esse negócio. Mas em 2020, a gente sempre viu, sempre entendeu que rede social, e hoje eu acho que já as candidaturas e a galera que trabalha com marketing já entende mais isso, que as eleições e a campanha no meio digital, ela tem uma lógica diferente do que tem a campanha na televisão, no rádio e tal, né? O meio é diferente. E a principal diferença é a interação, assim, você tá ali se expondo e você tem que estar aberto à conversa, né? A rede social aproxima as pessoas. Então, uma das coisas que a gente fez, na verdade, era uma iniciativa que o senador Jean já tinha no mandato dele e que a gente deu uma roupagem de campanha e trouxe para a campanha, foi um quadro muito legal que a gente criou na rede, que era reagindo aos comentários. Ele já usava no mandato, a gente adaptou para a campanha. A gente fazia um vídeo, um material, onde ele comentava os comentários. Tipo, a galera, claro que isso incentiva a galera, a gente passou a ter um engajamento mais forte, né? E ele comentava tudo. Não era só elogio e palminhas, não. Inclusive comentários negativos, tal. Principalmente, esses eram os melhores. Porque a galera às vezes entrava e ele falava assim de boa com o cara, bicho, não é assim e tal, você não tá entendendo, nananã. Às vezes usava uma ironiazinha. E era super bacana esse quadro. Eu acho que durante a campanha a gente fez uns 3 quadros assim, reagindo aos comentários. E foi um sucesso. Gerou, inclusive, mais interesse das pessoas em comentar, porque as pessoas queriam se ver e tudo mais. Né? Então foi bem Bruno, bacana. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Eu acho que aí é um desafio ainda maior, né? Porque, enfim, eu conheço muito bem o senador Jean, ótima pessoa, eu diria que foi uma surpresa até que ele está indo muito bem A Rita Camacho está falando que gostou aqui muito dos vídeos do Jean comentando os comentários. Enfim, o Jean, diria que foi uma surpresa, porque ele era uma espécie de novato no Senado, né? E está saindo muito bem. Agora, o Jean, por não ser uma pessoa tão conhecida, assim, é que quando a gente compara o Jean com a Natália Bonavides, por exemplo, para quem não é do Rio Grande do Norte, a Natália foi a vereadora mais votada do PT, foi a deputada federal mais votada, e ela enfim, a Natália, ela sobe no palco, ela canta, enfim,
Tem um resplandece. carisma Ela próprio. sempre se vira nos 30 de uma forma... Ela é uma pessoa feita para a câmera, quase, digamos, no bom sentido, assim, né? Então, é mais fácil, digamos assim, trabalhar com a Natália, né? Não sei se você vê esse tipo de diferença. Não que um seja melhor que o outro, mas a Natália ela é mais amiga da câmera, digamos. Sim, sim. Inclusive, você falando dessa campanha, uma das coisas que a gente fez, é claro que dentro da estratégia que a gente montou, foi usar bastante a imagem dela. Inclusive, a gente recebeu o processo porque o prefeito não gostou muito que a gente ficava usando a imagem da nossa principal eleitora. Ora, se Natália é o nome, a deputada mais votada em Natal, expressiva votação no estado todo, o nome que aparecia entre os principais, né, ele chegou a liderar pesquisa e tal em Natal, então a gente tem que usar. Então a gente começa o programa de televisão com Natália apresentando o candidato dela, que era o Jean. Então a gente usou muito isso, inclusive Natália foi a coordenadora da campanha, né, nos ajudou demais. E ajudou também a quebrar um pouco de uma possível resistência com a própria militância petista, né, com a própria esquerda e tal, que não conhecia bem o Jean. E foi muito legal porque o Jean, que você conheceu bem, ele tem uma capacidade assim técnica e muito grande. E um dos projetos que ele tinha, e era um projeto muito consistente, inclusive nós estivemos em São Paulo visitando empresas de ônibus, era um projeto, Lino, para implantar o passe livre na cidade. Ah, é? E ele teve, inclusive, tem um prefeito do PT no Brasil que implantou o passe livre lá no Rio de Janeiro. Prefeito de Maricá. Maricá, exatamente, é o Quaquá, né? Participou do nosso programa, inclusive, respaldando e dizendo, olha, o passe livre é possível, eu fiz aqui. Porque o pessoal começou a querer dizer que era uma proposta mirabolante e tal, que não era uma proposta muito bem elaborada, né? O Jean, um técnico muito capaz, montou toda uma estratégia e nós batemos muito nessa questão do passe livre. Então a galera foi entendendo com o tempo e por isso que nós tivemos assim, consistência no crescimento. Eu até diria que as campanhas hoje são mais curtas, né? 45 dias. Se fosse no modelo de campanha mais longo, eu tenho certeza que a gente teria crescido e ido ao segundo turno, porque a gente vinha numa crescente muito forte, por N motivos, né? Eu acho que a gente fez uma campanha bacana, acho que o candidato era muito bom, né? Tinha muito conteúdo, propostas excelentes, e a história do passe livre as pessoas começaram a entender o passe livre e tudo mais, a viabilidade, e aí a gente cresceu, e foi bem legal. Ô, Bruno, eu vou pedir para você contar a história da Pipoca Box, mas primeiro eu vou ler os comentários. Mas Vamos antes dos lá. comentários, eu só vou relembrar para quem chegou agora que você está na live semanal do Projeto 2022. Já começou. Eu sou Lino Bottini, aqui embaixo está Bruno. Embaixo, desculpa, não sei se parece embaixo, em cima, na câmera de todos, está Bruno Oliveira, que trabalha com marketing político há muito tempo. Só lendo os comentários aqui. Eu chego perto assim, gente, que eu não enxergo muito bem. DJ Ricardo Audio Studio, cheguei a gravar jingle para essa campanha. Charles Eduardo 11. Hoje Macaíba tem o melhor plano B da história. Não sei o que acontece em Macaíba. Fiz a campanha do prefeito também em Macaíba, Lino, que foi a maior vitória da história da cidade, né? Eu tenho orgulho também de dizer essa campanha no nosso currículo. Macaíba, você sabe, é a quinta cidade aqui do estado, uma cidade grande, fica aqui na região metropolitana, e nós tivemos a oportunidade de derrotar um grupo que estava no poder há 20 anos na cidade lá. Foi bem legal. Excelente. Era ligado a alguma das oligarquias do Rio Grande do Norte, não, Bruno? O grupo anterior, sim, tinha, né, essas ligações não familiares, mas tinha os tentáculos aí. O grupo que entrou era um grupo verdadeiramente macaibense, de pessoas de Macaíba, né, que a gente carinhosamente, o povo carinhosamente começou a chamar de os meninos de Macaíba, porque era o Netinho França era o vice e Emílio Júnior era o prefeito, né, que foram eleitos, e são dois jovens, assim, advogados, muito capazes, e foi uma campanha realmente muito legal. Ganhamos com uma maioria muito significativa lá. Bacana. Vanderlei FH falando que foi um excelente quadro, acho que ele estava se referindo ao Jean Paul, que foi nesse momento que ele comentou. Robert Santos, Natália maravilhosa. É mesmo? Vanderlei de novo. Vanderlei entrega o amor de Bruno por parelhas. Vanderlei é meu conterrâneo, ele está falando desse quadro aqui.
que isso aqui é a minha cidade, né? Que é Parelhas. Você é de Parelhas, cidade do deputado estadual Francisco, não? Francisco, meu querido amigo Francisco. Ô, Isso Bruno, mesmo. aliás, falando em cidades não tão grandes e tudo mais, uma coisa que eu percebi quando eu estive no Rio Grande do Norte é que os blogs que já não têm mais o destaque que tinham nos idos tempos, né, enfim, que foram perdendo espaço em termos de relevância para as redes, e no Rio Grande do Norte eu reparei que eles tinham bem mais força do que tem, por exemplo, aqui em São Paulo. Né? Talvez por terem menos iniciativas. Enfim, boa parte porque a sede das emissoras mais tradicionais é aqui no Sudeste, né? A mídia sudestina. Então isso acaba fortalecendo os blogs, não? Não sei se você tem alguma estratégia específica, se você também vê dessa forma. E aproveito só antes de responder, cumprimentar a Guia Dantas, Beijo, secretária Guia. da senadora Fátima Bezerra. Mas fala aí, Bruno. Lino, o que acontece aqui com essa questão dos blogs? 2008, a primeira campanha que eu tive a oportunidade de fazer, uma das principais estratégias que a gente usou na cidade foi blog. O que acontece aqui num estado como o nosso? Existem os principais veículos aqui na capital, que têm uma importância principalmente aqui na capital. TVs, rádios e jornais. Os jornais hoje vão perdendo espaço, mas o que acontece? Esses veículos, eles exploram, eles usam muito os seus espaços para falar principalmente da capital, ou de Mossoró, que é outra cidade aqui, que também tem os veículos lá. Então, cidades do interior, né, mas que vão para aqui para o nosso Seridó, para a região oeste aqui do estado, elas ficam meio que numa espécie de sombra de comunicação, porque não tem, ou a TV local não chega lá, e se chega, está falando de Natal, está falando de Mossoró, os jornais, mesma coisa, e as rádios, mesma coisa. Então, o blog foi um fenômeno que aconteceu a partir da disseminação da internet, porque, como você sabe, notícia é um fato local. Então, acontece o fenômeno, nós temos aqui centenas de blogs no estado inteiro, e quando a gente vai para uma cidade específica fazer um trabalho, a gente atua muito aqui pelo interior, a gente percebe que o blog daquela cidade tem mais audiência do que o maior veículo do estado aqui, por exemplo. Então, aqui mesmo em Macaíba, nós fizemos campanha que fica pertinho de Natal, aqui colado, né, na região metropolitana, mas os blogs da cidade são mais lidos e vistos do que, e repercutidos do que os de Natal e os que têm penetração mais estadual. Então, isso é um fenômeno muito forte aqui, né? Existem algumas regiões assim, que tem blogs e tem, né, soluções ali também locais que influenciam naquela região ali. Então isso é uma coisa realmente muito forte e que a gente tem que adotar como estratégia, porque senão a gente fica para trás também. E só um comentário, Bruno, que eu queria fazer. Eu estava outro dia preparando até um documento aí para o Rio Grande do Norte. Perceba, não sei se, enfim, se eu viajei nessa análise, mas me parece o seguinte, que o Rio Grande do Norte, no ano que vem, vai ter uma importância estratégica no cenário nacional, eu diria, proporcionalmente maior ao seu tamanho em termos de número de eleitores. Por vários motivos, né? Assim, primeiro, por ser uma governadora, a única governadora mulher, uma governadora do PT, ela vai estar ali no tiroteio, enfim. Mas também porque peças centrais do governo Bolsonaro hoje são potiguares, né? É o caso do ministro Fábio Faria, é o caso do ministro Rogério Marinho. Rogério Marinho, ministro da Infraestrutura, se não me engano, Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento Regional. E que os dois vão estar certamente na eleição do ano que vem. Então, os dois candidatos a presidente certamente farão mais, os principais, né, Lula e Bolsonaro, certamente vão fazer mais de uma visita aí ao Rio Grande do Norte, certeza. Então vai ser um lugar onde a coisa vai estar pegando fogo. Eu não sei se você tem essa... E aí sempre sobra para comunicação. Não sei se você tem essa... Pois é. Também. O cenário político atual ainda está um pouco, digamos assim, nebuloso, né? Mas a sua análise está correta. Acredito que... E a gente precisa também entender que na disputa política, ela é uma disputa inicialmente por espaço,
para que você ocupe posições e, posteriormente, você conquiste aquele espaço. Vamos chamar, no núcleo bolsonarista, nós temos realmente 2 ministros que são aqui do Estado, que estão colocados, inclusive, com a possibilidade de candidaturas ou ao governo ou ao Senado. Lembrando que no ano que vem nós só temos uma vaga para senador, então a disputa ainda é mais forte, promete. Né? Tanto o Rogério Marinho quanto o Fábio Faria se colocam como possíveis candidatos, mas não há espaço dentro do núcleo bolsonarista para 2 candidaturas. Alguém vai ter que ser ungido, digamos assim, nesse espaço. Sobra o espaço para governo, que há também uma discussão aqui com outros nomes, ainda não há um nome consolidado né, assim, que desponte como o principal adversário, principal nome de oposição à governadora Fátima. E, sem dúvida, concordo também que a governadora Fátima, até pelo destaque que tem alcançado, se nós considerarmos, por exemplo, que o governo de um estado pequeno como o nosso já passa por dificuldades, a governadora assumiu aqui, Lino, com, você sabe bem, 4, salvo engano, folhas atrasadas, mais os 13º, né, dos servidores. A governadora fez um plano e foi pagando, está pagando todos os atrasados, o que já é muito difícil pagar o atual, imagine pagar os atrasados. E isso também tem ajudado, né, a ela meio que se consolidar. Mas aí vem uma pandemia, então, quer dizer, é uma campanha que tende a ser diferente, assim, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no estado. O Barbosa aqui, não sei se é o Barbosa que eu conheço, desculpa, Barbosa, é Barbosaria que está escrito aqui. Rafael Barbosa trabalhou conosco na nossa equipe da campanha do senador Jean. Paralelamente aos blogs, rádios comunitárias também são veículos fortes em determinadas localidades no interior aqui do Rio Grande do Norte. Aí só um comentário. Isso. Essa realidade que a gente está, obviamente, falando um pouco mais do Rio Grande do Norte, ela é válida, sei lá, em Presidente Prudente, aqui em São Paulo, na cidade do vereador que estava aqui nos assistindo, em regiões, inclusive, de grandes centros. Né? Se você vai em regiões de bairros mais afastados de São Paulo ou do Rio de Janeiro, especialmente quando sai do limite do município, mas segue na mancha urbana, essa lógica ela se repete. Né? Assim, ou mesmo aqui no bairro. Eu moro num bairro no centro expandido de São Paulo, onde o Jornal do Bairro tem uma influência tremenda. Então, a gente está falando, claro, do Rio Grande do Norte, Bruno é de lá, eu estive lá trabalhando com ele também na campanha da Fátima, mas são todas realidades e comentários que valem para outras localidades facilmente. Bruno, eu queria deixar aqui, até porque depois não picota, às vezes, uns pedaços. Conta rapidamente aí para quem não conhece, por favor, a história da Pipoca Box. Cara, a história da Pipoca Box é bem legal. Primeiro dizer também o seguinte, quando nós fomos fazer a campanha da então deputada federal Fátima Bezerra ao Senado, é importante só fazer um breve contexto, Lino, porque era uma campanha muito difícil. A campanha é muito difícil. Lembrando que a então governadora Vilma de Faria renuncia ao governo para ser candidata ao Senado, né? Isso em 2010, né? Ela foi governadora de 2002 a 2010, não consegue êxito. E em 2014, nessa eleição a qual Fátima foi eleita, Vilma vinha com disposição de ser eleita, né? Formaram um grupo muito forte na época, com então o presidente da Câmara, que era o deputado Henrique Alves, foi candidato a governador, e a ex-governadora Vilma, que havia já perdido a primeira eleição, vinha com muita vontade de ganhar a eleição para o Senado em 2014. Então esse era o contexto. Do outro lado, nós tínhamos a deputada federal Fátima Bezerra, que foi candidata ao Senado, e o então vice-governador da época, que rompeu com a governadora Rosalba para ser candidato a governador, Robson Faria. E aí o que acontece? Vilma disparada, muito à frente nas pesquisas, e Fátima com muita garra, você conhece bem, com aquele jeito dela assim, muito combativo, foi para a luta, né? Ela tinha uma eleição garantida para a deputada federal, mas mesmo assim
escolheu ser candidata a senadora, entendendo que aquele era o momento. E foi talvez o maior acerto político da história da carreira da senadora Fátima, né? Hoje governadora Fátima. Então ela vai para uma campanha e quando nós começamos a trabalhar, nosso querido Edson, Rita veio para cá, né? A gente conversava muito sobre a história do Estado e essa coisa das oligarquias e tudo mais. Já existia meio que um sentimento de cansaço do modelo, né? E aí a gente investiu muito no sentido de montar uma estratégia digital. Eu fiz parte do núcleo, eu coordenei o núcleo digital da campanha de Fátima, né? A turma veio e a gente interagia muito e a gente usou muita coisa da TV na internet, da internet na TV. Eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu fazer uma campanha muito integrada dessa forma, assim, com as coisas se falando, muito bem encaixadas. E Fátima não tinha uma rede social tão forte ainda quanto Vilma. Vilma tinha sido prefeito, tinha sido governador e tinha uma rede muito mais forte do que a de Fátima. Mas a gente foi trabalhando e conquistando, principalmente no aspecto do engajamento. E aí eu estou contextualizando isso tudo para falar da Pipoca Box, porque a gente criou uma das coisas que a gente criou foi a gente estimulava as pessoas a mandarem fotos ou mensagens ou coisas nas redes para a gente repercutir, com a ideia também de que as pessoas gostam de se ver na rede e tal, né? Então, você sabe bem, Lino, que Fátima ela tinha um trabalho muito forte aqui, especialmente com a implantação dos IFs aqui no estado, né? Aqui nos IFs-RM, que são os Institutos Federais. Então, ela conseguiu, né, na época governo Lula, governo Dilma, conseguiu aqui trazer muitos IEFs aqui para o Estado e foi uma verdadeira revolução no Estado, na nossa educação. Então a galera do IEF era muito, de certa forma, grata a ela, assim, e é uma galera jovem que se engajou muito na campanha. Então, assim, juventude em campanha, cara, eu digo que é sempre como gasolina em fogueira, assim, toca fogo e é muito legal. E a gente engajou, e na rede social, então, é tudo que a gente quer, né? A galera que interaja, que manda. Então, a gente recebia fotos, a gente estimulava a galera a mandar fotos dizendo eu voto 131, que era o número dela. Cara, a gente recebia foto de cachorro pintado, de cara que fazia negócio na pedra, de não sei o que, de quadro, não sei o que. A gente recebia muita coisa e chegou a um ponto que a gente tinha que usar tudo, porque senão a galera reclamava se a gente não usasse. A gente levou o programa de televisão, essas fotos. E um belo dia, naquela época não tinha tanta força o que a gente depois passou a chamar de meme, né? O meme ainda estava assim meio que era uma coisa que estava começando e tal. E belo dia surgiu uma foto que chegou para mim lá, o pessoal da equipe assim me mandou, eu disse, bicho, surgiu essa foto aqui, não sei o que a gente faz com ela. Era uma foto de Fátima num evento. Você sabe como é ritmo de campanha, né? Você não tem tempo de comer, de nada, e ainda mais Fátima, que é super, né? Ela dá canseira em motorista, dá canseira em equipe, todo mundo, porque ela é muito aguerrida nesse sentido. E ela tava comendo a pipoca box no evento. Tipo, tava rolando lá o evento, ela tava muito bem aqui comendo sua pipoca box. E o meme era assim, tô aqui de boa comendo pipoca box e vendo Vilma cair nas pesquisas. Aí eu olhei para aquilo e disse assim, bem, vamos acompanhar esse negócio, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode repercutir bem ou pode repercutir mal, né? Tipo, não, a pessoa está numa solenidade e comendo pipoca box não é muito legal e tal. Mas, cara, quando a gente começou a ver os comentários, as coisas que estavam circulando sobre isso, eram todas engraçadas, eram todas assim, mais num tom descontraído e tudo mais. Que era tudo que a gente também queria, porque era um esforço que a gente fazia para dar um pouco de leveza à imagem de Fátima, né? A mostrar ela realmente como ela é, assim, uma pessoa mais aberta nesse sentido. E, tipo, ela não estava comendo pipoca box porque era forçada, ela estava comendo porque ela gosta de comer pipoca box. Para quem não é do Rio Grande do Norte e não sabe, a pipoca box é uma pipoca bastante popular, vamos dizer assim. Eu, pessoalmente, nem gosto muito. Isso, aquela pipocazinha. É uma pipoca doce, bem simples. Enfim, aquelas que parecem um pouco de isopor com açúcar. Mas isso. Ela faz um sucesso tremendo aí. Tem versão salgada e versão doce, viu, Lê? Não conhecia a salgada. Ela estava comendo lá com a pipoca dela, muito bem. Alguém foi lá, fotografou e essa coisa começou a espalhar. Bem, mas aí eu disse, e agora? O que a gente faz? Nada, não tem o que fazer, não tem que ser retratado, não tem que fazer nada por isso. Porém, quando passou um dia, 2 dias, eu vi que a repercussão estava sendo legal.
Aí eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa foto e vamos postar no perfil, nos perfis oficiais dela, dizendo assim, pessoal, vocês me pegaram e eu tenho que confessar que eu adoro pipoca box. Entenda, hoje esse tipo de linguagem é mais comum na rede, né? Assim, os próprios políticos entenderam que eles têm que se mostrar mais ou menos como eles são mesmo, tem que perder um pouco essa formalidade que muitas vezes o cargo ou a função exige, né? E a gente, na rede, a gente falava assim, pessoal, eu admito, eu realmente adoro pipoca box, vocês me pegaram, me flagraram. Tipo assim, ela estava falando numa linguagem, né, de igual para igual. Aí, cara, depois disso, aí foi que o negócio bombou. Porque, tipo, ela aceitou a brincadeira e ela repercutiu a brincadeira. Então, quem não tinha visto a brincadeira ainda viu. E aí, as fotos que a gente recebia e tudo que a gente recebia, a gente começou a receber muita coisa com alguém com pipoca box. Porque as pessoas se identificavam com isso, que afinal de contas é uma coisa, como você falou, muito popular. Né? Então, tipo, a galera mandava muita coisa com pipoca box. A pipoca box virou quase que um ícone da campanha. Eu me lembro que o dono da fábrica deve ter ficado feliz, né? adorou, inclusive Fátima já foi lá, né? Samanda, não sei se ele está aqui, mas Fátima já esteve visitando como governador, inclusive, a fábrica. E a pipoca virou quase que um símbolo de campanha, tão forte que até na campanha dela de governo, você deve lembrar, a galera ainda chegava com pipoca e tal. Ainda ressuscitaram a box. Só saudando aqui o Shizuruka, desculpa, porque eu só sei o nome que está aqui com a batalha. Shizuruka falando grande Bruno, Melissa também te elogiando, Bruno é fera. Chieldes, perdão. Enfim, estamos indo aqui já para 45 minutos. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta direta aí. Tem alguma coisa que você acha que você vê em tudo que acompanha e fala, mas que erro, um erro recorrente que apareça, um tipo de engano recorrente que apareça, que você acha que vale a pena destacar, ou se você acha chato falar de erro, pode falar de acertos também, mas alguma coisa que você veja que você fala, puta, não aguento mais ver isso, assim, desculpa o palavrão, gente, alguma coisa que fala, nossa, sempre vem essa história, não aguento mais, alguma coisa assim, seja em rede, seja em outra área? Cara, o principal assim, não tem muito fórmula mágica. Às vezes o pessoal, mas você fez isso na campanha de Fátima, vai dar certo na campanha de Jean, vai dar certo na campanha... Não é bem assim. Mas eu acho que o principal erro é a gente não conseguir interpretar a nossa audiência, vamos chamar assim. Porque o que acontece? Na rede social, a gente precisa ser relevante para quem a gente quer que nos siga, ou para quem a gente quer atingir, o nosso público-alvo. Então, para ser relevante, a gente precisa entender como essa galera pensa e precisa se posicionar da maneira mais aberta e entender como é o meio. Eu vou ser mais claro. Tipo assim, político adora divulgar sua agenda. Tipo assim, de manhã eu estive assinando um papel, não sei o quê. De tarde eu estive apertando a mão de não sei quem. À noite eu estive não sei o quê. Tudo bem, na rede é o que a gente mais vê. Mas será que isso é importante para a audiência? Será que... Eu acho que esse é o maior erro, assim, entender. Será que a audiência quer ver isso? Será que a audiência está preocupada se você for apertar a mão de sei lá quem? Ou se você assinou tal coisa? Sabe? Então, assim, criar interação, conversar, responder, perguntar, não ter vergonha de errar, e se errar, dizer, galera, foi mal, eu errei aqui. Eu estou dizendo a você, o lance da Pipoca Box, o que impulsionou a Pipoca Box, tem gente que acha que foi a gente que criou a Pipoca, não foi uma coisa realmente espontânea. Inclusive, eu nem sei quem é o autor da foto, se alguém souber, por favor, avise, eu tenho vontade de conhecer essa pessoa. O autor da foto, porque começou aquilo, mas a gente, digamos assim, deu um empurrãozinho, mas deu um empurrãozinho na hora que ela assume aquilo e diz assim, não, eu sou assim mesmo, eu gosto de Pipoca Box. Não é uma coisa forçada, não foi planejado, não foi pensado. Então isso repercute muito legal. Hoje, eu acho que as redes que fazem mais sucesso são de políticos, são aquelas que são mais naturais mesmo, sem muita forçação de barra, sem muita coisa plástica, né? Com mais naturalidade.
Basta ver os conteúdos que a gente faz, né? Os conteúdos que são mais verdadeiros, mais naturais, eles são os que mais repercutem, né? Aqueles que a gente às vezes quer deixar muito sofisticado, fazer uma arte muito bacana, muitas vezes não tem a mesma repercussão do que um vídeo ou uma fala que você faz assim de maneira mais espontânea. Eu acho que o principal erro é esse, é imaginar que os canais tradicionais, TV, rádio e tal, eles devem ser teletransportados para o meio das redes sociais. Não é assim. E vice-versa. Cada um tem a sua peculiaridade, né? Melissa que reforçando os elogios, falando que Bruno é profissional que sabe trocar o pneu com o carro andando. E ao É mesmo isso. tempo um planejamento estratégico. É isso aí. É isso, Melissa. Um beijão para você, Melissa. Deixa eu fazer outra pergunta de ordem mais prática. Enfim, a gente estava falando aqui normalmente de campanhas grandes, né? Campanhas majoritárias. Mas, tem uma percepção, muitas vezes, de quem vai entrar na batalha em 2022, ou já entrou em outros lugares, putz, se eu não vou ter uma estrutura grande, eu não vou conseguir fazer as coisas. Né? Assim, dá para fazer com pouco, ou vai chorar na cama? Como é que você vê essa questão? Cara, dá. Eu gosto muito de uma campanha que a gente fez aqui também, que também foi muito significativa, assim, a gente tem muito orgulho de ter feito. Foi a campanha da deputada Natália Bonavides, né? Ela foi eleita vereadora, depois nós começamos a fazer uma assessoria dela ainda vereadora, e depois tivemos a oportunidade de fazer a campanha dela de deputada federal. Foi a segunda mais votada do estado. Eu acho que recursos são sempre fundamentais em qualquer campanha, mas a estratégia e o trabalho de inteligência ele consegue suprir de alguma forma a parte estrutural. Na campanha de Natália, por exemplo, em 2018 foi o primeiro ano que a legislação liberou o uso de, por exemplo, impulsionamento de conteúdo, né? Você fazer aqueles patrocinados lá no Facebook, Instagram, Google. E na campanha de Natal nós usamos bastante o recurso de impulsionamento de conteúdo para levar a mensagem dela a lugares e a pessoas que talvez não a conhecessem, né? Porque ela tinha uma militância muito forte aqui na capital, mas no interior do estado ela não era tão conhecida. Então nós usamos essa mecânica, né? Essa ferramenta de fazer os impulsionamentos de maneira muito estratégica, posicionando as cidades, tentando se comunicar para aquela região, daquela forma. E teve cidade que ela não conseguiu visitar, né, no decorrer da campanha, mas que ela teve uma votação significativa. Eu não vou dizer a você que foi só única e exclusivamente por conta disso, mas a estratégia que a gente usava buscava criar esse engajamento das pessoas, buscava levar a mensagem dela para essas pessoas, e como você bem falou, ela tem muita facilidade, né, de se comunicar, ela é espontânea, ela é jovem, ela tem uma imagem bacana, e isso ajudou muito. E nessa parte estrutural, a gente tem que também trabalhar um pouco com essa coisa da estratégia, né, da inteligência, porque senão não vai. Eu já vi muita campanha com muito recurso perder, e já vi algumas campanhas com menos recursos, usando muita criatividade, conseguir ter um bom êxito. Viu? Só fazer um comentário rápido, Bruno, que até você estava falando, eu tive uma ideia, eu vou até depois gravar um vídeo sobre isso. Porque às vezes as pessoas têm uma mística em torno dessa história de impulsionar com dinheiro, vou falar em português claro, determinadas postagens, né? Porque a gente ouve falar de Cambridge Analytica, Trump, Bolsonaro, enfim, aquelas superestruturas. Agora, para quem não sabe, o Instagram e o Facebook permitem impulsionamento a partir de R$6, com 2 cliques ali no Instagram. Claro, você tem alguma estratégia, ver para onde você vai impulsionar, etc. Mas tem posts do meu projeto mesmo, que impulsiona com R$6, só para fazer um teste ali, enfim, alguma coisa. Então não é... Claro que se for 6 mil e não 6, o resultado tende a ser melhor. Mas não é uma coisa que ou você tem um caminhão de dinheiro ou não é possível de tentar. Bom, Bruno, estamos chegando perto do fim. Eu queria saber o que eu não te perguntei, o que a gente não perguntou, o que você queria falar antes que acabe. Cara, não sei. Eu acho que foi legal.
A história da Pipoca Box, eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre ela assim abertamente, né? Aqui para a galera, muita gente não conhece essa história, foi muito bom ter falado sobre isso. E outras coisas que a gente tem, acho que pedir outras lives aí no futuro para a gente trocar mais ideia. Tá ótimo. Gente, vocês acabaram de assistir aqui a live comigo, Lino Bocchini, com o Bruno Oliveira, aí dividindo tela comigo. Ela vai ficar salva na timeline aí do Instagram assim que terminar, e amanhã tá no YouTube também. Quem não segue, por favor, siga aí nossa conta para não perder as novidades. Bruno, boa noite, muitíssimo obrigado e muito obrigado a todos que assistiram aí. Valeu, Lino, obrigado pelo convite aí. Vem aqui para Natal para a gente comer uma ginga de tapioca lá na Ridinha, né? Espero você por aqui, curtir esse calorzinho. Assim que a pandemia deixar, eu espero que em breve ela deixará. Aparece por aí. Vou sim. Valeu, gente. Valeu, Bruno. Valeu, tchau, tchau.